Olá, bom dia. Essa é a primeira aula do nosso curso de Eletrodinâmica Clássica na UFRJ no semestre 2022. Então, vamos começar aqui com nossos slides. Então, temos aqui o slide aqui com as referências que eu já tinha mostrado no nosso encontro síncrono, né? E o programa. Então, hoje a gente começa com as equações de Maxwell, que são a base da eletrodinâmica clássica. Então, estou escrevendo aqui nesse slide, né, as equações de Maxwell no vácuo. Outra maneira de pensar é que aqui são os campos microscópicos, o campo elétrico e o campo magnético microscópicos fundamentais. E o eletromagnetismo de Maxwell, né, fornece essas equações diferenciais que envolvem a divergência e o rotacional dos campos A e B. Então, a equação para a divergência do campo elétrico, é a lei de Gauss, é a mesma equação que eu tenho na eletrostática, não existe nenhuma diferença. E me diz que a divergência de E é proporcional à densidade de carga elétrica, que eu chamo aqui de ρ, né? Que representa a carga elétrica por unidade de volume. Isso é uma equação, então, que traz informação local, né, sobre o campo elétrico, né, sobre essa derivada espacial específica do campo elétrico, né? A gente vai discutir daqui a pouco o significado da divergência. Então, diz que a divergência do campo elétrico em cada ponto do espaço é proporcional à densidade de carga, e aqui aparece uma constante que a gente chama de permissividade do vácuo, que o valor dela é uma constante que é importante para fazer a ponte entre as grandezas mecânicas, né, metro, que são dadas em termos das unidades do sistema internacional, né, metro para comprimento, quilograma para massa e segundo para tempo, e uma dimensão nova que aparece no eletromagnetismo, que é a carga elétrica, cuja unidade no sistema internacional é o Coulomb, né? Então, você repara que o valor de ε0 é uma unidade que justamente faz essa ponte entre o Coulomb, né, e as unidades mecânicas do sistema internacional, né? Eu vou comentar depois exatamente como esse valor é escolhido, né, para ε0. Ele tem a ver claramente com a definição do Coulomb, né, o que vale um Coulomb. Então, por razões dimensionais, é fácil de verificar que o ε0 tem que ter uma unidade desse tipo, né? Porque a gente sabe que o campo elétrico é força por unidade de carga, e, por outro lado, a densidade de carga é carga por unidade de volume, né? Então, vocês verem que aparece uma carga ao quadrado quando eu faço a análise dimensional. Tem uma carga que vem daqui e tem uma carga, 1 sobre a carga que tem aqui do lado esquerdo dessa equação. A outra equação é semelhante à equação para o campo elétrico, também sobre a divergência, né? É a equação que me diz que não existe nada análogo à densidade de monopolo magnético, né? Não existe nada análogo à carga elétrica, não existe, portanto, o que a gente chama de monopolo magnético, ou seja, o termo de fonte para a divergência de B é sempre identicamente nulo, né? Ou seja, um termo técnico que a gente usa quando eu tenho um campo vetorial, né, cuja divergência é nula, a gente diz que a gente tem um campo transverso. Então, B, satisfazendo essa propriedade de ter uma divergência nula em todos os pontos do espaço, significa que B é um campo transverso sempre, né, pela inexistência de monopólos magnéticos. Bom, as outras duas equações de Maxwell, elas envolvem um outro tipo de derivada espacial de campos vetoriais que traz informação complementar
a informação que a divergência traz, que são equações, então, que envolvem o rotacional, né, do campo elétrico e do campo magnético, e essas equações têm uma particularidade que elas são muito diferentes do caso estático, justamente porque aqui aparecem do lado direito das equações derivadas temporais, né, que fazem com que eu tenha um acoplamento entre campo elétrico e campo magnético, ou seja, tem aquele efeito de indução, né, na lei de Faraday, muito conhecido já, né, que o Faraday descobriu, de que quando eu tenho um B variando no tempo, isso induz um E, né? E o Maxwell, né, percebeu, e eu já vou discutir isso, que há também uma recíproca disso, um campo elétrico variando no tempo induz um B. Então, esse jogo de indução mútua é fundamental no eletromagnetismo e é ele que está por trás da existência de ondas eletromagnéticas, né, que foi a previsão mais fantástica, mais impactante, né, da teoria do eletromagnetismo de Maxwell. Então, o que aparece aqui nessa equação de Ampère, aqui com esse termo que o Maxwell introduziu, essa segunda parcela, chamada equação de Ampère-Maxwell, é uma equação para o rotacional de B, que tem um termo proporcional à densidade de corrente, esse J, ele é um campo vetorial, portanto, traz informação local, novamente, sobre cada ponto de espaço, assim como todas as outras quantidades aqui, né? O E, o B e o ρ. Então, ele me diz como a corrente varia localmente, né? Mas como a corrente é um fluxo, né? Fluxo de carga por unidade de tempo, para definir uma grandeza local, eu tenho que pensar num fluxo por unidade de área, tá certo? E é isso que a densidade de corrente representa. Ela me diz localmente em cada ponto do espaço que tipo de corrente eu vou ter ali. Então, naturalmente, a gente leva a essa ideia de densidade de corrente, quer dizer, carga por unidade de tempo, né? Que é a corrente por unidade de área também, para ter essa informação local. Esse é o significado da densidade de corrente, e aqui aparece uma outra constante universal do eletromagnetismo, que é a permeabilidade do vácuo. De novo, ela faz uma ponte entre grandezas mecânicas e o ampere, que é a coulomb por segundo, né, que é a unidade de corrente do sistema internacional. E aqui, nesse termo, aparecem tanto o ε0 como o μ0, a gente vai discutir um pouco isso daqui a alguns slides, mas deixa, antes de a gente prosseguir, né, eu fazer uma pequena recapitulação aqui, né, nos próximos slides, que podem ser saltados para quem está se sentindo muito seguro sobre a análise vetorial, né, em R3. Eu vou fazer uma pequena recapitulação, uma pequena digressão sobre o significado da divergência do rotacional, né? Eu não vou me ater demais aos aspectos de cálculo e mais de matemática fundamental, mas eu vou tentar fazer uma discussão mais qualitativa de qual é o significado da divergência do rotacional de um campo vetorial e porque isso é fundamental para a gente entender o significado das equações de Maxwell. Então, vamos lá. Eu vou começar primeiro lembrando o que é um campo, né? E para começar com uma coisa simples, eu vou começar lembrando o que é um campo escalar. Um campo escalar, né, f de x, y e z, ele é uma função, né, cujo domínio é o R3, né, todo conjunto de todos os pontos no espaço, né, representado aqui pelas coordenadas cartesianas, por exemplo, x, y e z. Então, que associa a cada ponto do espaço um certo valor. Para um campo escalar é um valor numérico, né? E aqui a gente vai estar falando de um campo escalar que o conjunto imagem é o conjunto dos reais, ou, em alguns casos, os números complexos, né? Então, é uma função que associa a cada ponto do espaço um certo número, né? E essa função, como ela em cada ponto do espaço tem um valor diferente, eu tenho uma certa variação dessa função, né? E o gradiente, né, é uma grandeza que carrega, que me dá a informação sobre como é que é a variação local em cada ponto do espaço. Ele é construído, o gradiente de um campo escalar, né, por essa definição conhecida, né? É um campo vetorial agora, ou seja, em cada ponto do espaço eu vou definir um vetor que me traz essa informação sobre como o campo escalar varia. Isso é natural, né? Porque eu tenho que
lembrar que essa grandeza tem que me dizer como é que ele varia ao longo das 3 direções, dos 3 eixos cartesianos. Então, essa informação, a variação ao longo de cada um dos eixos é dada pelas suas derivadas parciais, né? Em relação a cada um dos eixos cartesianos. Então, aqui eu estou usando assim, a notação compacta, né? A derivada parcial em relação a J, na verdade, a derivada em relação ao xj, e esse J variando de 1 igual a 3, ele cobre as 3 componentes cartesianas, né? O x, y e z correspondem a J igual a 1, 2 e 3, né? Então, 1 é o x, o 2 é o y e 3 é o z. Então, aqui eu tenho os vetores unitários, né, ao longo de cada um desses eixos cartesianos. Então, essa é a definição matemática, né? É um vetor, porque eu tenho essas 3 grandezas, né? Que eu combino aqui na forma de um vetor. Agora, mais do que isso, esse vetor eu posso pensar também como sendo uma grandeza matemática que define um módulo, uma direção e o sentido. E isso tem um significado muito importante, muito especial, que eu vou exemplificar aqui nesse exemplo, né, de um campo escalar, que é um mapa de temperatura, né? Digamos que eu tenha no espaço uma fonte de calor pontual, nesse ponto aqui que eu estou indicando, que emite calor, né? E o que vai acontecer, né? Se eu for olhar lá as leis de condução de calor, eu vou ter, então, um mapa de temperatura em que a temperatura decresce à medida que eu me afasto dessa fonte de calor. Então, por exemplo, eu posso ter uma variação espacial desse tipo aqui, dependendo da situação. Aqui eu coloquei uma função gaussiana, que depende dessa distância, né? Ela cai com a distância, né? Com uma escala de comprimento característica, sigma, né? Então, e isso eu represento aqui por esse gráfico que é um gráfico de densidade, né? De cor, em que eu uso cores para representar o valor da função. Então, nessa escala aqui, o mais azul é um valor mais baixo e o mais vermelho é um valor mais alto. Então, do vermelho ao azul, né, eu tenho a variação. Então, aqui eu tenho uma temperatura mais alta e ela vai caindo de forma isotrópica, né? Não importa em que direção eu olho, eu sempre vou cair da mesma forma. E aqui eu desenho também essas linhas tracejadas, que são essas superfícies em que o valor da função é constante, né? São superfícies de valor constante, ou isotermas aqui, né? Nesse contexto aqui desse mapa de temperatura. Nessa esfera, então essas superfícies aqui são esferas centradas, né? Nesse ponto onde está a minha fonte de calor. Bom, então, como é que vai ser o gradiente quando eu calculo essa grandeza aqui? O que isso vai me dizer? Isso vai me dizer, em cada ponto do espaço, o quanto a temperatura está variando localmente, espacialmente, né? Naquele dado ponto, por exemplo, um ponto aqui, digamos, o quanto ele varia. Então, a magnitude do gradiente me diz isso, se está variando muito, se está variando pouco, nesse ponto. Mas ele me traz uma outra informação também, em que direção ele varia mais. Então, esse vetor que está aqui, ó, ele apontando para o centro, ele está me dizendo o seguinte, olha, a temperatura ela tem um crescimento maior se eu fizer um deslocamento ao longo da direção radial. E ela aumenta em relação ao centro. Então, o sentido, não só a direção, mas o sentido desse vetor gradiente também é importante, né? Então, aqui, nesse caso, como eu tenho um mapa, essa função escalar, que só depende da distância, o gradiente vai ser um campo vetorial radial. Ele sempre aponta ao longo da direção radial, e como ele cresce em direção ao centro, ele é um campo radial que aponta para o centro, né? E em cada ponto do espaço, o vetor gradiente é perpendicular localmente a essa superfície em que o campo escalar é constante, em que o campo escalar é uniforme. Então, essas superfícies aqui são essas superfícies esféricas, né? Então, o gradiente vai estar sempre na direção radial, que é a direção onde localmente eu estou perpendicular à superfície esférica. Então, são essas 3 informações, né? O módulo é o quanto está variando, a direção é em que direção eu vario mais, e o sentido é, se eu, ao longo dessa direção, para que lado eu tenho que ir para que aumente, para o outro lado vai diminuir, né? Se eu pego esse ponto aqui, se eu for na direção radial, mas me afastando da fonte, a temperatura vai cair, em vez de subir.
Bom, isso é para um campo escalar, né? E como é que eu defino essas derivadas espaciais em termos das derivadas parciais das coordenadas cartesianas? Quando eu tenho um campo vetorial. Isso a gente já vai ver, mas deixa eu dar mais esse exemplo aqui. Digamos que, em vez de ter uma fonte pontual, eu tenha uma fonte de calor que seja um plano, né? Eu tenho uma chapa quente, e essa chapa quente, né, está emitindo calor, aí a temperatura ela decresce. Agora, uma geometria diferente, uma simetria diferente, eu tenho uma simetria de translação paralela a essa minha placa, que é a placa quente, que é a fonte de calor. Então, o meu gradiente agora ele está ao longo dessa direção, é perpendicular ao plano da placa, né? Um outro exemplo bastante simples também. Então, ele aponta agora sempre aqui nessa direção. Cada ponto do espaço, o vetor gradiente aponta nessa direção perpendicular ao plano da minha placa quente, né? Digamos que isso aqui seja a placa de um aquecedor, né? Então, é um outro exemplo, mas vamos agora discutir o caso do campo vetorial, né? Num campo vetorial, em vez de eu associar um número a cada ponto do espaço, eu vou associar um vetor a cada ponto do espaço, né? Então, é mais informação, né? E esse vetor vai estar variando de ponto a ponto do espaço. Como é que eu quantifico, né? Como é que eu descrevo essa maneira como esse vetor varia de ponto a ponto do espaço, né? Tem, então, duas construções que trazem informações complementares sobre essa forma como o meu campo vetorial varia de ponto a ponto do espaço, né? E essas duas construções, né? A primeira aqui é a divergência, né, do campo vetorial, e a outra construção, a gente vai ver, é o rotacional do campo vetorial. Então, a divergência, de novo, ela é definida em termos das derivadas parciais, mas repara que quando eu tenho um campo vetorial, eu posso ter um número muito maior de derivadas parciais, né? Porque um campo vetorial são 3 componentes cartesianas, e eu posso derivar cada uma dessas 3 componentes cartesianas em relação a uma das 3 coordenadas cartesianas da posição, x, y e z, né? 3 vezes 3, então tem 9 derivadas parciais diferentes. E aqui na definição da divergência, eu só estou usando 3 dessas 9. Eu só estou usando aquelas derivadas parciais em que eu derivo a componente j do campo vetorial em relação à coordenada de mesmo nome, ou seja, é o ddx do fx, ddy do fy, ddz do fz, e somo todo mundo ali. Então, aqui eu só estou pegando, só estou derivando cada componente cartesiano em relação à coordenada correspondente. Que tipo de informação isso vai trazer? Eu vou argumentar com vocês, com esse exemplo aqui simples, né, de um campo vetorial, um campo vetorial que aponta em todos os pontos do espaço na direção x e só varia ao longo de x, né? Então, aqui tem essa representação. Eu esqueci de comentar alguma coisa que eu já deveria talvez ter comentado no slide anterior. Essa representação de vetores aqui que eu obtive usando matemática, né? O módulo do vetor ele é representado por um código de cor também, né? Deixar isso bem claro, inclusive talvez seja até a pena voltar um pouco aqui, né? Aqui esses vetores azuis, né? Eles têm um módulo menor do que o vetor amarelo. Então, em vez de usar o tamanho da seta como para trazer essa informação sobre o módulo, o matemática propõe essa representação em que eu uso cor, que é mais conveniente para poder ter um espaçamento regular, né, entre as setas, tá certo? Então, a mesma coisa aqui, né? Aqui repara que nesse exemplo o gradiente não, o valor máximo do gradiente não é aqui na placa, né? É claro, isso é de se esperar, porque aqui na verdade na placa o meu gradiente não só não é grande, mas ele é nulo, né? Bem no centro da placa, porque eu tenho um máximo, né, de temperatura. Então, a derivada é zero. A derivada é máxima em algum lugar aqui por aqui, né? Tá certo? Onde eu tenho esses vetorizinhos aqui com essa cor característica aqui do valor, né? Então, aqui, novamente, eu tenho esse campo vetorial que eu estou representando com esse código de cor, né?
esse campo vetorial ele vai se anular aqui em x igual a 0 e ele tem um valor máximo, né? Mais ou menos por aqui, né? Mais ou menos onde está essa região aqui, seu valor máximo, tanto de um lado, máximo de magnitude, né? Tanto de um lado como do outro. E ele inverte o sentido, né? Então, se eu for calcular a divergência, eu nem vou apresentar a conta aqui, né, que vocês mesmos podem fazer essa conta, eu obtenho um campo escalar. Repare que a divergência é um campo escalar. E por que ele é um campo escalar? Porque ele traz informação sobre como o campo vetorial varia espacialmente em cada ponto do espaço ao longo da direção do próprio vetor naquele ponto. Por isso que eu tomo as derivadas, né, em relação, de mesmo nome, né? Então, eu não preciso ter informação vetorial, porque a informação sobre a direção já está amarrada pela própria construção, pelo próprio significado da divergência, né? Repetindo, a divergência me diz o quanto o campo vetorial varia, né, numa direção específica, já pré-determinada, pré-amarrada, que é a direção do próprio vetor naquele ponto, né? E a divergência aqui, ela está representando isso, porque eu tenho um campo vetorial que cuja magnitude, né, varia ao longo da direção do próprio campo, né? Então, ele vai ter essa divergência aqui, que é representada aqui, né, por essa legenda com esse código de cor, que pode ser negativo ou positivo. Então, vamos entender bem como é que é isso aqui, né? Quando é que vai ser positivo, quando é que vai ser negativo, né? Vamos seguir uma linha dessa aqui e ver como é que o campo vetorial está variando. Aqui, olha, eu tenho um vetor apontando ao longo da direção x, né, de módulo pequeno, e o módulo está aumentando. Então, isso significa que o valor, a magnitude desse vetor está aumentando quando eu caminho ao longo da direção do próprio vetor. Isso significa que eu tenho uma divergência positiva que quantifica esse valor, né, o quanto ele está variando. Então, essa região aqui, né, em que eu tenho essas cores, né, tá vendo aqui a laranja e vermelho, né? Eu tenho uma divergência positiva, né? O campo aponta nessa direção e o seu caminho ao longo da direção do valor local do campo, a magnitude desse campo vetorial está aumentando, o módulo desse vetor está aumentando. Então, divergência positiva nessa região, né? Aí, positivo, positivo, esse campo vetorial vai aumentando, né? O que vai acontecer aqui, ó? Então, ele começa a aumentar menos, continua aumentando, aqui está, né, tá diminuindo o valor da derivada, até que chega essa região branca aqui, eu vou ter um máximo, né? Repara que esses dois vetores aqui têm a mesma cor, né? Então, aqui eu não tenho variação local, a divergência é zero, é nula nesse ponto. Aí ela vai passar a ser negativa, porque a magnitude do vetor está diminuindo. Então, aqui eu entro numa região de divergência negativa. Eu caminho ao longo da direção do vetor e a magnitude diminui. Então, eu continuo caminhando para cá, divergência negativa. Aqui, agora, o módulo do vetor vai começar a aumentar, mas a divergência ainda é negativa pela seguinte razão, porque eu estou caminhando ao longo da direção oposta ao sentido do vetor, né? Se eu caminhar ao longo da direção do vetor, aqui desse lado direito, ó, da direita para a esquerda, o meu vetor vai estar diminuindo. Então, a divergência negativa aqui, tá certo? Também desse lado aqui, em que eu inverti o sentido do vetor, né? Aí eu tenho um outro zero e assim por diante. Quer dizer, aqui, por exemplo, eu caminho para a direita então, vai ter uma região em que a divergência vai voltar a ser positiva, né? Aqui, por exemplo, fica mais claro, que eu caminho para a direita e a magnitude do vetor começa a diminuir. Então, significa que se eu caminhar ao longo do sentido do vetor, né, que é da direita para a esquerda, a magnitude do vetor, o módulo do vetor aumenta, portanto, a divergência é positiva aqui também. Tá certo? Uma coisa extremamente importante com a divergência, né, que é essa derivada espacial ao longo da direção do vetor,
é que ele me diz essa frase aqui, né? Ele captura essa informação extremamente importante sobre o seguinte, ó, que é uma informação local. Em cada ponto do espaço, se eu desenho uma pequena vizinhança, que eu estou mostrando aqui, que não está tão pequena no meu desenho, desenho uma pequena vizinhança em torno de um certo ponto, a divergência vai me dizer qual é o fluxo líquido para fora da vizinhança desse ponto. Então, se essa divergência é positiva, significa que eu tenho um fluxo para fora, que é bem ilustrado aqui nesse caso, né? Ó, se eu pego essa vizinhança aqui desse ponto e vejo o fluxo líquido, né? O fluxo através dessa superfície fechada, pequenininha, né? Eu tenho um fluxo para dentro aqui, né? Que contribui com valor negativo, mas esse fluxo para dentro é menor do que o fluxo para fora que eu tenho, porque aqui esse vetor, né? Com esse código de cor, ele tem um módulo bem maior do que esse. Então, tem um fluxo líquido positivo, por isso é que a divergência é positiva, e isso, a divergência é justamente a informação sobre esse fluxo líquido, né? Essa variação ao longo da direção do vetor é que vai produzir esse fluxo líquido, tá certo? Como ilustrado aqui nesse exemplo. Eu posso integrar isso, né? Para ter um volume finito, se eu quiser, e isso é o teorema da divergência, ou chamado do teorema de Gauss, não confundir com a lei de Gauss da eletrostática e da eletrodinâmica, que me diz, então, que se eu somar vários volumes infinitesimais e for contabilizando as divergências, né, eu tenho uma integral de volume da divergência, isso vai dar o fluxo líquido na superfície externa, né, porque as superfícies internas vão se cancelar, né? Então, eu tenho o teorema de Gauss extremamente importante que relaciona, então, o fluxo através de uma superfície fechada com a integral de volume da divergência. Bom, tem, como eu tinha dito, uma outra quantidade extremamente importante que traz informação complementar sobre a variação espacial, que vocês já devem estar imaginando, né? O que é o rotacional, e que essa informação vai ser a variação do campo numa direção perpendicular à direção do vetor em cada ponto do espaço. Já que a divergência traz a informação sobre a variação ao longo da direção do vetor, o rotacional vai ter que trazer a informação sobre a complementar, né? Sobre a direção perpendicular. Aí eu tenho não é uma direção única, né? Então, essa informação vai ter que ser vetorial, né? Porque eu tenho um plano perpendicular à direção do vetor em cada ponto do espaço. E essa grandeza, então, rotacional, vai combinar aquelas outras, né, das 9 derivadas parciais, eu já usei 3 para divergência, as outras 6 eu vou combinar para definir o rotacional de um campo vetorial F. Então, isso aqui essa fórmula que parece complicada em termos do tensor de Levi-Civita, né, totalmente antissimétrico de 3 índices, é só a maneira, né, compacta de escrever um produto vetorial, só que aqui não é um produto vetorial entre 2 vetores, né? Ele é um produto vetorial entre um operador diferencial, que é esse de Ronde aqui, né, as derivadas parciais, e um vetor, né? Então, assim como, né, no slide anterior, a divergência não é um produto escalar, isso aqui parece a regra de produto escalar, né, mas não é um produto escalar entre 2 vetores, é um produto aí, né, entre um operador diferencial e o vetor em cada ponto do espaço. Aqui é um produto vetorial entre esse operador e o vetor em cada ponto do espaço. Então, ele traz informação agora sobre o que acontece em direções perpendiculares ao vetor em cada ponto. Vou dar esse exemplo aqui desse campo vetorial, né, ao longo do eixo X e que varia ao longo do eixo Y. Repara que a divergência desse campo vetorial é nula. Ele é um campo de divergência nula, é o que a gente chama de um campo transverso. Se eu ficar passeando ao longo da direção do vetor, não muda nada, né? Porque esse campo não depende de X e o vetor, em cada ponto do espaço, aponta na direção X. Então, claramente, a divergência é nula, não tem divergência, não tem variação ao longo da direção do vetor, né? Não vai ter fluxo líquido, se eu imaginar qualquer superfície fechada, o fluxo vai ser nulo, né? Mas tem uma variação espacial, assim mesmo. Essa variação espacial é ao longo da direção perpendicular ao vetor, né? Então, aqui eu tenho um vetor maior, né? Esse laranja,
e esse amarelo é maior ainda, e aí eu vou vindo para cá, o vetor vai ficando menor em módulo, né? Ele varia ao longo da direção perpendicular ao vetor em cada ponto do espaço. Isso é capturado, então, por essa grandeza, e isso aí significa o seguinte, que se eu desenhar aqui um circuito, né, muito pequenininho na vizinhança de um dado ponto do espaço, né, o rotacional vai me trazer informação sobre a circulação do campo vetorial F ao longo desse circuito, né? Claramente, aqui nesse exemplo que eu coloquei aqui, a integral, né, sobre esse circuito do F, né, integral de linha do F escalar dl, ao longo desse circuito, se eu percorrê-lo aqui nesse sentido anti-horário, vai ser positiva, tá certo? Porque a contribuição desse lado aqui vai ser maior do que a contribuição desse lado, porque aqui eu tenho um campo mais intenso, né? Enquanto que nesses pedacinhos aqui não tem contribuição. Então, essas integrais de linha sobre esses loops infinitesimais em torno de cada ponto está diretamente relacionado a essa variação do campo vetorial ao longo de uma direção perpendicular ao vetor. E por que isso tem que ser um vetor? Porque essa integral de linha em torno daquele ponto, bom, tem várias orientações possíveis. É diferente do volumezinho infinitesimal, né, que a gente estava usando para discutir a divergência, né? Um loop, ele tem várias orientações possíveis, né? E o rotacional vai me dizer que é um vetor, né? Isso aqui é uma grandeza vetorial em cada ponto do espaço, quer dizer, é um campo vetorial. O rotacional vai me dizer como eu tenho que orientar o meu loop de tal forma a ter um valor maior possível para essa integral de circulação. Por exemplo, se eu, em vez de desenhar o meu loop assim, eu desenhar o meu loop perpendicular ao plano dessa figura, eu teria um valor nulo. O rotacional, então, me diz, né, esse vetor, ele é perpendicular ao plano do loop que maximiza, né, o valor do rotacional em cada ponto do espaço. Novamente, essa informação local pode ser integrada, né, e aí eu tenho o valor da integral de linha do campo vetorial ao longo de um percurso arbitrariamente grande, né? Não precisa ser mais infinitesimal, sobre o bordo de uma superfície S. Né? Essa notação aqui é o bordo do S, né? É o loop definido pela fronteira de uma superfície S. Então, essa integral de linha é dada pelo fluxo do rotacional através dessa superfície S. Então, isso é o que a gente o que é conhecido como teorema de Stokes, né? Extremamente importante. Acho que ainda tem mais um exemplo aqui sobre rotacional. Esse outro campo vetorial também é um campo de divergência nula, né? Talvez seja um pouco mais difícil de entender por que é divergência nula, né? Mas se você for parar para pensar, esse campo aqui, o módulo dele varia ao longo dessa direção, mas a componente, né, por causa desse tilt, né, ele é constante, né? Então, se eu for desenhar um elemento de volume infinitesimal aqui, eu vou ter um fluxo líquido nulo, ele tem divergência nula, esse campo vetorial, mas ele tem um rotacional que é 2 vezes maior do que o exemplo do caso anterior, né? E esse caso é interessante, esse rotacional, assim como no caso anterior, é um campo vetorial que aponta ao longo da direção z, quer dizer, perpendicular ao plano dessa figura, né? E ele é constante, ou seja, qualquer loop infinitesimal de um dado comprimento, né, comprimento infinitesimal fixo, vai dar sempre o mesmo valor, seja esse aqui, e desde que esteja orientado, né, o valor é positivo, né, se a orientação aqui for a orientação do sentido anti-horário, né. Então, qualquer loop aqui no plano XY, né, um dado comprimento infinitesimal vai ter a mesma circulação, né, a mesma integral de linha nesse loop infinitesimal, porque o rotacional é constante aqui nesse exemplo. E é um vetor que aponta ao longo da direção z, positiva, né? Então, posso pegar esse loopzinho. Esse aqui é o mais óbvio, né? Que eu tenho uma circulação positiva, mas aqui também, né? Aqui o valor da integral de linha desse lado do circuito é maior do que aqui, porque aqui o vetor diminuiu de módulo,
então eu tenho um loop positivo, que não depende, por sinal, da geometria, né, do loop. Bom, só depende da área, né, subtendida, né, pelo loop. Ok. Então, vamos voltar agora, depois dessa digressão sobre a análise vetorial, né, sobre muito resumida, né, sobre derivadas espaciais de campos vetoriais, de campos escalares, né? A gente falou um pouquinho também sobre o gradiente. Vamos voltar aqui, então, para a eletrodinâmica. E eu vou aqui focar numa daquelas 4 equações, né, que foi a grande contribuição do Maxwell, né, que é a modificação da lei de Ampère, que foi modificada pelo Maxwell pela adição dessa parcela aqui, né, que se soma à densidade de corrente. Essa parcela, às vezes, ela se chama de corrente de deslocamento de Maxwell, mas não é realmente uma corrente, né? Não está associada a cargas se deslocando. E ela é chamada assim simplesmente porque ela está aqui do lado da corrente, ela tem dimensão de densidade de corrente, né? Porque eu estou somando com J, J é uma densidade de corrente, ou seja, isso aqui tem que ter, graças à multiplicação pela permissividade do vácuo, né? Essa dimensão física de carga por unidade de tempo, por unidade de área, né? Mas ela não é uma corrente propriamente dita, né? Simplesmente é um efeito da variação temporal do campo elétrico. Então, por que o Maxwell introduziu esse termo? Ele percebeu que tinha uma inconsistência nas equações da eletricidade e do magnetismo se não tivesse esse termo aí, né? Ele percebeu que era importante, né, do ponto de vista da consistência teórica, introduzir esse termo. E o argumento é bastante simples, né? Então, é uma conta extremamente simples, que talvez você certamente já tenham visto antes, que é o seguinte: olha, o rotacional de qualquer campo vetorial tem divergência nula sempre. Isso é uma propriedade, né, importante da análise vetorial, é como se fosse, né, um produto misto, em que eu tenho... a gente sabe que um produto misto, em que eu tenho 2 vetores repetidos, é zero. Isso vale também quando eu falo desse operador diferencial aqui, né? Esse cara, para qualquer campo vetorial B, ele é identicamente nulo, né? Essa divergência do rotacional de qualquer campo vetorial é identicamente nulo. Ou seja, o rotacional ele é sempre um campo transverso, né? Rotacional de qualquer campo vetorial é sempre um campo transverso. Tem divergência nula. Então, se eu olho a equação de Ampère, digamos que eu não tivesse esse termo que o Maxwell acrescentou, quando eu tomo a divergência aqui, né, em ambos os lados dessa equação, eu teria que ter, por consistência, divergência do J nula, né? O J teria que ser um campo transverso para ser consistente com a lei de Ampère, sem um termo de Maxwell, né? A gente vai ver daqui a 10 segundos que isso está até ok, desde que eu não tenha variações temporais, ou seja, desde que, claro, né, dá para ver aqui que esse termo, que isso não tem nenhuma variação temporal, esse termo desaparece, né? Então, essa equação de Ampère, na verdade, ela só vale na chamada magnetostática, ou seja, nas situações estáticas, em que eu tenho uma densidade de corrente constante no tempo. Repara que isso significa que cada carga esteja em repouso, né? Isso significa que eu tenho um fluxo de cargas, né? como uma linha de corrente de fluido, né? Que não varia no tempo. Em cada ponto do espaço, eu tenho sempre uma carga passando por ali, mas a velocidade com que a carga que ocupa aquela posição vai passar ali naquele instante é sempre a mesma ao longo do tempo, não varia no tempo. Então, esse é o regime da magnetostática e essa equação de Ampère, sem o termo de Maxwell, só pode valer na magnetostática, porque a gente vai ver que essa divergência de J igual a zero só pode ser correta se eu não tiver variação temporal, né? Para explorar isso, vamos fazer a conta com o termo de Maxwell e ver por que o Maxwell escolheu introduzir esse termo, né? Ele escolheu introduzir esse termo dessa forma porque se eu combino agora essa equação, né, que decorre dessa equação de Ampère com o termo de deslocamento de Maxwell, com a lei de Gauss da eletrostática, que vale também no caso dinâmico, né? É muito importante se dar conta disso. Essa equação vale sempre, né?
seja no caso estático ou não. Eu tomo a divergência do E aqui, ó, eu estou supondo que essas derivadas, a derivada espacial da divergência comuta com a derivada temporal. Então, o que eu vou ter aqui do lado direito, né, vai ser justamente isso que eu estou escrevendo aqui, né? Esse segundo termo vai ser a divergência do DDT do campo elétrico, né, multiplicada pela permissividade do vácuo, pela lei de Gauss, vai ser, então, a derivada temporal da densidade de carga. Ou seja, a divergência do J, ele é somada à derivada temporal da densidade de carga, ela é zero. Então, repara, se eu estou no caso estático, realmente esse termo aqui não aparece, e aí essa equação de Ampère, né, fica consistente, né? Mas se eu tenho um caso envolvendo variação temporal, um exemplo muito simples disso, né, que a gente sempre comenta nos cursos de física básica, é quando eu estou carregando um capacitor, né? Quando eu carrego a placa de um capacitor, é um caso em que eu tenho variação temporal, porque a carga da placa do capacitor está aumentando no tempo. Então, eu vou ter uma situação em que a derivada temporal da densidade de carga varia no tempo, né? Aí, claramente, a lei de Ampère fica inconsistente nesse exemplo, né, em que eu carrego a placa de um capacitor. Aqui a gente vê, né, sempre que eu tenho, então, variações temporais, eu vou ter uma divergência de J não nula. Então, isso, para eu obter esse resultado, que é o resultado que eu tenho que ter, que expressa a conservação de carga, eu tenho que introduzir esse termo. Foi isso que o Maxwell fez, e isso teve um papel fundamental, porque ele, agora, não só um B variando no tempo induz um E, mas também um E variando no tempo induz um B, e isso é fundamental nesse processo de propagação de ondas eletromagnéticas, né? Então, vamos discutir um pouco essa equação, né, que tem um papel fundamental, que é a equação que a gente chama de equação de continuidade. Ela expressa a conservação de carga, o fato de que a carga é conservada localmente, né? O que quer dizer que a carga é conservada localmente? Não quer dizer que em cada ponto do espaço a carga vai ser sempre o mesmo valor. Nada disso. O que ela diz é que se a carga está diminuindo num tempo, num dada posição, por exemplo, ou aumentando, quando eu carrego a placa do capacitor, por exemplo, é um exemplo, né? Ali a carga na placa do capacitor está aumentando. Se ela está aumentando é porque não pode ter mágica, né? É porque tem uma corrente chegando ali, tem um fluxo líquido de corrente para dentro dessa região que contém a carga, né? Isso é que me diz a lei de conservação de carga local. Está dizendo que eu não posso fazer mágica, né? Não pode aparecer uma carga ali do nada. Se a carga ali está aumentando, é porque tem um fluxo de corrente para dentro dessa região. E lembra que esse fluxo líquido, né, de um campo vetorial é quantificado justamente pela divergência, como a gente discutiu agora há pouco, né? Então, a conservação de carga vai ser expressa em termos da divergência da densidade de corrente. A divergência da densidade de corrente, ela expressa o fluxo líquido para fora, né, de uma regiãozinha, um volume infinitesimal em torno de um dado ponto, como eu estou mostrando aqui. É o fluxo líquido, então, desse campo vetorial, mas esse campo vetorial é a densidade de corrente. Então, esse fluxo líquido da densidade de corrente é a própria corrente. Então, o div de J nesse ponto me diz qual é a corrente líquida para fora dessa região. Ora, se ela é positiva, se essa corrente líquida é positiva, o que a densidade de carga me diz é que a carga ali dentro tem que estar diminuindo. Daí esse sinal menos, e tem que estar diminuindo na mesma quantidade com que eu tiro cargas dali, né? Tá certo? Então, é simplesmente uma contabilidade de conta bancária, né? Se eu faço saque, se eu tenho uma divergência de J positiva nesse ponto, quer dizer que eu estou sacando mais da minha conta bancária do que depositando, então o saldo, que é o ρ, né? O saldo da minha conta corrente vai estar diminuindo, quer dizer, a derivada temporal do meu saldo vai ser negativa se a divergência J é positiva. Aqui, esse desenho aqui ilustra bem, lembrando do código de cor para o campo vetorial, né? Aqui, digamos que eu tenho um fio de corrente ao longo dessa direção, né? Ele é bem extenso nessa direção, mas estou mostrando só um pedaço do fio de corrente, né?
E vamos imaginar o que eu teria, o que aconteceria se eu tivesse uma corrente, uma densidade de corrente J, variando ao longo da direção do fio, né? Ao longo da direção da própria corrente. Isso é que é quantificado pela divergência, né? É uma variação espacial ao longo da direção do vetor em cada ponto. Então, aqui, esse azul-violeta é um vetor menor, ele vai crescendo, 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 né? Aqui ele fica maior e aí ele começa a decrescer, decrescer. Então, aqui é uma região de máximo de corrente, né? E aqui a corrente é menor. O que acontece se eu pego esse volumezinho em torno desse ponto? Aqui eu vou ter, vou ter uma certa corrente entrando que é menor do que a corrente saindo. Ou seja, eu tenho um fluxo líquido saindo que é positivo. Tem mais coisa saindo do que entrando. A minha divergência é positiva nesse caso, né? Isso significa que a densidade de carga nesse ponto aqui vai estar diminuindo. Por exemplo, se a densidade de carga é originalmente nula, eu vou começar a carregar negativamente essa região. Ao carregar negativamente essa região, eu tendo a equilibrar essa densidade de corrente. Um fio de corrente, acontece esse equilíbrio automático, né? Que faz com que a densidade de corrente tenha divergência nula, né? Pelo menos no caso estático, né? Como tem que ser, né? Para não violar essa equação essa lei de conservação. Então, aqui está um mapa que eu faço na matemática, né? Um mapa de densidade que eu uso cor, né? Essas cores amarelas e vermelhas são positivas e azuladas são negativas. Aqui nessa região toda, aqui, ó, do lado esquerdo da origem, eu tenho uma divergência positiva, então a densidade de carga aqui está diminuindo, né? E aqui é o contrário, né? Aqui no máximo, né, ela é zero, essa faixa branca. Então, se eu estou no caso estático, isso aqui, nada disso pode estar acontecendo, né? Eu não posso ter uma divergência não nula, a divergência do campo vetorial que representa a densidade de corrente nesse meu fio de corrente tem que ser nula. Isso não significa que a densidade de corrente seja um campo uniforme. Ele pode variar espacialmente, mas essa variação espacial tem que ser tal que a divergência seja nula. Então, de fato, num fio de corrente real, a densidade de corrente não é uniforme, não. Ela varia espacialmente, mas ela varia espacialmente só ao longo das direções perpendiculares ao vetor densidade de corrente em cada ponto do espaço. Então, tipicamente, o que pode acontecer num fio de corrente, né, é que eu tenho uma corrente mais intensa no centro do fio e a magnitude dessa densidade de corrente cai à medida que eu me afasto do centro e me aproximo da beirada do fio de corrente, né? Então, eu tenho uma variação espacial ao longo de uma direção perpendicular ao vetor densidade de corrente em cada ponto. Isso é capturado pelo rotacional, né, da densidade de corrente. Eu tenho um rotacional não nulo, mas eu não posso ter, né, nesse fio de corrente, uma divergência não nula. Então, a densidade de corrente é o que a gente chama um campo transverso, necessariamente, quando eu estou no caso estático, pelo menos, né? O J é um campo transverso. Ele só pode variar localmente, no caso estático, ao longo de uma direção perpendicular ao vetor densidade de corrente em cada ponto do espaço. Seja, aqui nesse ponto eu posso estar variando aqui nessa direção, né? Mas eu não posso variar ao longo da direção do próprio vetor. Porque se eu estivesse fazendo isso, eu ia ter um fluxo líquido positivo ou negativo, né? Na vizinhança desse ponto, o que significaria que eu estaria tendo a variação temporal de carga aqui nesse ponto. Então, aqui, vocês olham aqui, nesse exemplo aqui, como ao longo dessa direção o vetor é sempre constante, né? O que vai entrar aqui é igual ao que vai sair, né? Então, não tem fluxo líquido, né? Que é capturado, que é representado pela divergência. A divergência é nula, né? Então, eu vou, vamos voltar agora para o meu grupo das equações de Maxwell. Agora que a gente tem um sentimento melhor sobre o que é o significado da divergência, o que é o significado do rotacional, né? A gente pode dividir, então, as equações de Maxwell nesses dois grupos, né?
tem esse primeiro grupo, que é esse grupo de equações que envolvem a divergência do campo elétrico e do campo magnético. Então, eles trazem informação sobre essa forma específica de variar espacialmente nos campos A e B, né? E esse grupo é o mesmo grupo que eu tenho na eletrostática e na magnetostática, né? Para esse grupo de equações, não faz diferença eu estar no caso dinâmico ou não, né? A lei de Gauss da eletrostática continua valendo, né? Da mesma forma, e essa equação aqui, que me diz que não tem monopolo magnético também. E tem um segundo grupo, né? Que é esse grupo que realmente traz essa natureza dinâmica, né? Que faz com que eu tenha, que envolve, né, essas derivadas temporais de E e de B, né? Que faz aquele jogo de indução mútua entre B e E, B variando no tempo induz um E e vice-versa, né? Devido ao termo que o Maxwell introduziu. Então, esse segundo grupo ele envolve essa outro tipo de derivada espacial, que é o rotacional de E e B, e esse acoplamento, essa indução mútua entre E e B, vocês estão vendo que envolve só o rotacional de E, né, e o rotacional de B. Em outras palavras, né, eles só envolvem essa forma específica de variação do E, né, que está associada ao rotacional, né? Então, o acoplamento entre A e B, né, esse acoplamento eletrodinâmico, ele vai se dar por meio dos rotacionais de E e de B, né? Então, uma consequência extremamente importante, certamente a mais importante de todas disso, é a questão de ondas eletromagnéticas, né? Que foi quando o Maxwell introduziu esse termo dele, fez essa correção da lei de Ampère, né? Introduzindo o termo de corrente de deslocamento, ele percebeu, então, que esse conjunto de duas equações combinadas, né? A lei de Faraday e a lei de Ampère-Maxwell, que eu estou escrevendo aqui, que ele era capaz de derivar a equação de onda a partir delas. Ou seja, ele percebeu, então, com isso, que a eletricidade e o magnetismo, quando combinados, né, e essa combinação ficou completa com a introdução do termo de corrente de deslocamento, ela seria capaz de explicar o que na época era uma área completamente distinta e não correlacionada com a eletricidade e magnetismo, que era a ótica, né, explicar luz, a propagação de luz, né? Então, a partir de Maxwell, a ótica passou a ser, né, diretamente conectada a ser uma sub-área, né, do eletromagnetismo, da eletrodinâmica, né? Então, como é que isso funciona? Talvez vocês já tenham visto essa derivação antes, é uma derivação extremamente simples, né? E aqui eu vou fazer essa derivação numa região do espaço em que eu não tenha cargas e correntes, né? Então, eu vou supor aqui que a densidade de carga ρ é nula e a densidade de corrente, esse J que aparece aqui, né, é nulo também. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a lei de Faraday e tomar o rotacional de ambos os lados da lei de Faraday e vou combinar, né, quando eu tomo o rotacional aqui do lado direito, eu vou combinar, então, com a lei de Ampère-Maxwell, né, porque quando eu tomo o rotacional de ambos os lados, do lado direito aqui eu vou ter o menos DDT do Hot de B. Aí eu substituo, né, o rotacional de B por essa expressão, né, com a densidade de corrente, com o termo de corrente de deslocamento de Maxwell, que envolve a derivada temporal de E. Se o J é nulo, né, estou numa região sem cargas e correntes, J nulo, e, além disso, eu não tenho densidade de carga, aí eu posso expressar esse duplo rotacional aqui, do E, em termos do Laplaciano, né? A expressão mais geral envolve também um termo que é o gradiente do divergente do E. Mas, se o ρ é zero, o divergente do E é zero, nessa região do espaço em que o ρ é zero. Então, eu fico só com o Laplaciano. E essa equação que a gente está obtendo aqui, né? Então, a gente reconhece como sendo a equação de onda, né? Em 3 dimensões, né? Aquela mesma equação que a gente vê em Física 2, né? Só que lá a gente vê aqui uma derivada espacial simples, em geral, segunda, né? Então, tem todas as propriedades da equação de onda, que eu não vou reprisar aqui. Mas aqui, em vez de aparecer uma derivada espacial simples, aparece o Laplaciano, e o Laplaciano
que ele generaliza, então, essa ideia da equação de onda em uma dimensão para o caso tridimensional. Vamos voltar a olhar isso aqui com mais detalhe, né? Então, aqui aparece o laplaciano do campo e aqui aparece essa derivada temporal segundo. Então, esse cara aqui, claramente por razões dimensionais, ele tem que ser o inverso de uma velocidade ao quadrado. De fato, quando eu comparo isso com a equação de onda, se eu quero reformatar isso e pensá-la como uma equação de onda, eu reconheço que isso aqui é 1 sobre a velocidade da onda ao quadrado, né? Tá certo? E aqui, essa velocidade é a velocidade de ondas eletromagnéticas, né? Não importa qual seja a região do espectro, né? Pode ser luz visível, pode ser micro-onda, pode ser ondas de rádio, pode ser raio-x, né? Radiação gama. Em todos esses casos, eu vou ter essa mesma velocidade, né? Quando eu estiver propagando no vácuo, né? Numa região sem cargas e correntes, né? E essa velocidade, então, depende dessas constantes, né? O ε0, que aparece lá da eletrostática, né? Da lei de Gauss da eletrostática, que é a permissividade do vácuo, e o μ0, permeabilidade do vácuo, né? Que aparece lá da lei de Ampère da magnetostática. Então, combinando, né, essas duas coisas, que não têm absolutamente nenhuma relação com ótica, né? Eu obtenho a velocidade da luz no vácuo, né? E eu vou comentar daqui a pouco sobre esse valor numérico, mas deixa eu só primeiro comentar, então, que o eletromagnetismo de Maxwell ele carrega dentro dele uma velocidade absoluta, né? Uma velocidade absoluta no vácuo. Repara que esse conceito é chocante para uma visão pré-relativística, né? Então, e era o caso do Maxwell, quando ele derivou essa equação, não existia relatividade, né, no meados do século XIX. Então, como é que isso não quer dizer que o Maxwell não acreditasse na relatividade do movimento, né? Esse aí, conceito extremamente importante e claro, né, que vem lá desde Galileu, né? Então, como é que Maxwell compreendia tudo isso aqui, né? Se eu tenho um meio material, né, propagação de ondas no meio material, por exemplo, propagação do som, né, o som que propaga aqui entre a minha boca e o microfone aqui do meu computador, não tem nenhum problema ter uma velocidade associada a essa propagação, né, porque essa velocidade se refere a um referencial específico, o referencial em que o meio em que minha onda se propaga está em repouso, é o referencial de repouso desse meio, né? Então, aqui, a onda sonora propaga porque eu tenho um meio, o ar, né? Aqui permeando aqui o meu ambiente, né? E tem uma velocidade, né, de propagação do som, né? Cerca de 300 e tantos metros por segundo. E é uma velocidade num referencial específico, não tem nenhum problema, né, com a ideia, o conceito de relatividade. Então, para o Maxwell, no momento que ele obteve essa velocidade, ficou, né, para ele é claro que isso é uma velocidade num meio. Para ele existia um meio, tinha que existir um meio, embora esse meio fosse um meio muito estranho, porque era um meio que tinha que permear todo o universo conhecido na época dele, né? Porque ele sabia que a luz propagava de estrelas distantes até o planeta Terra, né? Então tinha que ser um meio, no sentido de meio material mesmo, né? Permeando todo o espaço com propriedades muito estranhas, né? E isso tinha um nome, era o éter, né? O éter luminífero, né? E era a única maneira de salvar, de compatibilizar, né, essa teoria nova que ele estava criando, o eletromagnetismo, com o conceito de relatividade do movimento, de que só o movimento relativo faz sentido e, portanto, só a velocidade relativa faz sentido. Porque aqui nessa teoria aparece essa velocidade absoluta. Então, para a gente hoje, né, modernamente, a gente sabe que essa é uma velocidade absoluta no vácuo, né? Então, como é que a gente entende isso, né? Para entender isso, e essa foi o grande passo do Einstein, né? Foi que era preciso mudar vários conceitos, né? Sobre tempo, né? Sobre
e a composição de velocidades, né? Então, essa escala de velocidade que aparece desempenha um papel fundamental, né? Para justamente entender essa transição entre o regime em que eu posso esquecer esses efeitos relativísticos, né? Que o Einstein produziu, e os efeitos relativísticos, né? É uma escala de velocidade absoluta no vácuo, né? Não é no meio material, né? Que aparece do formalismo do eletromagnetismo, né? Tá certo? E ele define a fronteira, né, entre o que é relativístico e o que é não relativístico. Eu posso continuar usando resultados pré-não relativísticos, né, no sentido da relatividade restrita. Então, sempre que eu tenho velocidades muito menores do que essa escala de velocidade característica aqui da teoria do eletromagnetismo, eu estou no regime não relativístico, né? E quando eu começo a aproximar essa velocidade, eu entro nesse regime relativístico. Essa velocidade, eu vou comentar um pouquinho agora sobre o valor dela, um valor muito alto, né? Isso explica por que a física pré-relativística funcionava, né? E o valor dela, hoje em dia, já há bastante tempo, na verdade, ela é um valor exato, no seguinte sentido, né? Você não precisa mais medir, é um valor arbitrado, né? Definido, né? Com dessa forma, como está escrito aqui, porque, na verdade, esse valor arbitrado vai definir o metro, o valor do metro, né? Porque isso aqui é nessa unidade de metros por segundo. Então, ele relaciona o metro com o segundo, né? Então, você define o segundo através de uma transição atômica, e aí o metro não é mais o comprimento de uma certa barra, ele é definido pela imposição de que a velocidade da luz tem esse valor exato. Então, se você quer saber quanto é um metro, você faz um experimento de ver quanto a luz propaga durante um certo intervalo de tempo, né? Tá certo? Então, é uma definição mais fundamental, né, do que definir o metro em termos de uma barra, do comprimento de uma barra padrão, como era feito antigamente, há algumas décadas atrás, né? Muito mais recentemente, no ano passado, houve uma nova mudança, também nesse sentido de transformar os padrões do sistema internacional no sentido de fazê-los, de relacioná-los a coisas mais fundamentais, né? Até 2019, a permeabilidade do vácuo também tinha um valor exato, que era definido em termos do valor da força entre dois fios de corrente, né? Um certo comprimento e a uma certa distância. O μ0, que no fundo definia o valor do ampere, né? Era definido por um número exato. Mais recentemente, em 2019, então, houve uma mudança. Você, em vez de definir o ampere e o coulomb, né? Porque o ampere é o coulomb por segundo, o segundo já está definido, né? Então, tanto faz falar em definir o coulomb ou o ampere, né? O ampere é 1 coulomb por segundo, o ampere que aparece aqui, né? Então, a ideia é que a definição mais fundamental é dizer que o elétron, né, que é uma partícula fundamental, e os elétrons são todos iguais, né? É o quantum de carga, então é uma coisa muito fundamental. Ele tem um valor, assim como a velocidade da luz, né, passou a ter, ele passa a ter também a carga fundamental, né, aqui é o negativo da carga do elétron, né, porque eu estou escrevendo um número positivo, ele passa a ter um valor exato também, né? O que define o coulomb, portanto, define o ampere, né? Então, o μ0 deixou de ser um número exato, ele passa a ter que ser medido, né? Tá certo? Porque você mudou essa definição do coulomb e do ampere dessa forma. Bom, eu acho que já estouramos aqui 1 hora, é o que eu estava pensando em fazer, né? O tempo que eu estava pensando para essa aula. Então, na próxima aula, a gente vai voltar a discutir as equações de Maxwell e explorar mais essa questão da divergência versus rotacional, né? Vou fazer mais uma pequena digressão matemática também. Então, essa aula aqui vou ficar por aqui. Então, até amanhã, então, no nosso encontro síncrono. Ok, pessoal? Então, nós nos encontraremos lá
amanhã, no horário 10 horas, né? Quinta-feira. Tchau, então. Boa tarde aí para todos vocês.